subiu de novo o diferencial de juros. No Terraço Cast de número 459. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 3 de fevereiro de 2025, após uma sequência de vou taxar você e daqui um mês a gente vê, do agitadíssimo início de Trump 2, direto de Ourinhos para o episódio 459 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Promessa é dívida, então aqui está, de volta, o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela. Ela, a mulher do tempo sem tempo. Para vocês que são fãs desse podcast, que seguem a gente desde sempre, que já conhecem a mulher do tempo sem tempo, né? Antes aí de outros podcasts que podem vir a ocupar essa podcast esfera, né? Nem sei, claro que essa palavra não existe. Mas eu sei que vocês são fãs do Terraço Cast. Vocês sabem, né, que o que importa aqui é a previsão do tempo. Então eu vou trazer aqui a previsão do tempo para vocês a última previsão do tempo, que é mais atualizada. Ela é de dúvida, né? Onde está o verão? Onde está o verão? Né? Eu e São Pedro, a gente ficou um pouco sem contato, né, nas últimas semanas, porque eu estava ausente desse podcast, e aí ele não via motivo para conversar comigo, e aí deu nisso, né? Deu nisso, esse verão tá muito estreito, tá meio frio, acabo de gravar, né, o conteúdo sobre o tema de hoje, que já vou dar o spoiler aqui, né, antes do Caio Augusto, mas que é Copom, né, super quarta na realidade, e acabo de gravar este vídeo com um casaquinho. Muito estranho, gente, muito estranho. Mas tudo bem, aguardem que eu vou conversar com São Pedro e semana que vem eu trago novidades sobre a previsão do tempo. Aqui no interior estamos no coração da chamada Época das Águas. Chuva por dias a fio, em sequência, perdão aí o pleonasmo, mas nada do calor aliviar. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, estamos de volta, né, trazendo como sempre o Boletim Internacional. Semana passada eu não pude participar e do episódio de volta eu estava internada no hospital, eu tive um problema aí de crise de cálculo renal, que deu uma complicadinha. Então aí vai aí o meu conselho para vocês em 2025, bebam bastante água, evitem aí fazer uma pedraria no rim de vocês, porque às vezes é meio chato, meio dolorido de tirar. Sentimos sua falta, ainda bem que você voltou. E, sim, bebam água, jovens. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Fala, meus queridos amigos do Terraço Cast. Mêsinho de fevereiro chegou com uma baita de uma reviravolta na inteligência artificial. Estou ansiosa para comentar com vocês. Fevereiro tá animado como se o ano já tivesse começado há um ano e não há um mês. Se seu ano novo só começa depois do carnaval, a gente não sabe. E se começar depois do carnaval, ainda tem um bom tempo. Mas aproveite para acompanhar os cenários com a gente, porque a coisa tá animada. Vamos ao 459. Raquel, em mais uma super quarta, tivemos novo aumento de juros por aqui e manutenção nos Estados Unidos. O que vale a pena ficar de olho nessas decisões? É isso mesmo, Caio Augusto. Agora, né, eu dando oi aqui para as minhas companheiras de podcast, a Rê e a Fê, né, eu espero, na verdade, aqui no momento em que eu gravo esse podcast, eu espero que Rê tenha voltado, Rê esteja entre nós novamente aqui para eu parar de invadir o seu espaço. Mas eu vou falar, então, da super quarta. Super quarta, né, que foi bastante super. Na verdade, ela foi super porque ela teve as duas reuniões, né, Copom e FONC, mas ela não foi muito super em novidades. Ela foi super sem novidades, na verdade. Não tivemos grandes novidades, né, em nenhum das duas decisões que tivemos hoje. Para quem está desmemoriado, né, ainda no clima de férias e não lembra do que se trata a super quarta, se trata de quartas-feiras e que contam com reuniões do Copom e do FONC, né, o FMOC para os chiques, que é o Copom americano, né? É o Comitê de Política Monetária do Fed. E as duas foram non-events. O que é non-event? Né? É quando não é um evento mesmo, né? Não rolou muita coisa, né? Ficamos ali esperando uma novidade e não teve, né? Mas na verdade é uma loucura, gente. Porque já era esperado que fosse sem novidade. Olha que loucura. Então foi dentro do esperado o fato de que não teve novidade. A começar pelos Estados Unidos, né?
o FONC, né, manteve as taxas de juros inalteradas nos Estados Unidos, lá naquele patamar de entre 4 e... Manteve as taxas de juros inalteradas, né, entre 4,25 e 4,5 ao ano. E assim, foi isso, gente. Não trouxe quase nenhuma novidade do comunicado. Nesse comunicado não teve as Summary of Economic Projections, né, o CEP, que mostra que é aquele gráfico de pontos, tal, não teve nenhuma emoção. Então, eles só fazem isso a cada 2 reuniões. Então, não teve isso, não trouxe novidade. O comunicado continuou falando assim, eu acho que o grande destaque do comunicado foi o fato de que eles tiraram a referência ao fato de que a inflação continuou a convergir para a meta, porque ela não continuou. A inflação, a verdade é que a inflação parou de cair nos Estados Unidos. Caiu. E aí aquela luta para chegar aos 2%, né, ela tá bem grata, porque ela não tá chegando. Então, a inflação parou de cair. Em algumas métricas, ela até voltou a subir lentamente ali, né? Em algumas métricas mais, mais sensíveis ali. Então, principalmente no setor de serviços, né? Então, eles tiraram essa menção. E no comunicado e como chama? Na press conference, né? Ali na fala do presidente do Banco Central, o Jerome Powell, depois da decisão, ele trouxe que, olha, basicamente assim, né, trocando em miúdos aqui pra vocês, gente. Ele falou assim, a gente já reduziu, né, a taxa de juros de uma maneira significativa, então a política monetária não tá mais tão restritiva. Então a gente acha que agora é o momento de parar e de observar o efeito dessa redução que a gente fez. E a gente não tá com muita pressa, a gente não tem muita preocupação, porque afinal de contas a economia está robusta. Então qual que é o medo, né? Você reduzir muito devagar e aí você jogar a economia numa recessão, né? Porque você tá demorando demais para reduzir e aí o freio na economia ainda tá lá presente e a economia começa a enfraquecer muito, muito rápido, né? E emburaca. Mas não é o que tá, né? Nenhum dado sinaliza isso. A economia continua robusta, continua aquecida. O mercado de trabalho, ele voltou para um equilíbrio, mas ele também não tá apontando para o enfraquecimento, ele ssó voltou para o equilíbrio, que era o esperado. Então tá meio que tipo, cara, a gente vai esperar para ver, inclusive, porque tem toda aquela discussão de onde que, né, que a taxa de juro neutra americana pode estar num novo patamar, né? Então é aquele patamar em que ela não estimula nem desestimula a economia. Então essa taxa de juro neutra pode estar hoje num patamar mais alto. Então eles não sabem efetivamente, quando você olha na dispersão das projeções dos diretores, né? Tem gente que acha que vai parar em 3,5, 4 e tem gente que acha que vai até 2. Então eles meio que mandaram esse recado, vamos parar, vamos esperar. E vamos, né, ficar nesse compassinho de espera. Não deram nenhum guidance, nenhuma indicação do que fazer no futuro. Então, assim, um non-event, não deve animar nem desanimar os investidores, deve seguir meio que na mesma. E claro, eles também trouxeram sinalizações ali de que vão esperar também os primeiros impactos das políticas econômicas a serem implementadas pelo novo governo. Então não falaram que vão ser políticas inflacionárias nem nada, mas assim, a gente tem aqui um novo governo, vamos ver no que vai dar, né? Então é isso, né? Compasso de espera lá nos Estados Unidos e compasso de espera aqui no Brasil também. No Brasil, a gente teve a reunião do Copom. Também foi praticamente um non-event, porque foi totalmente esperado, né? O corte a elevação, de 1 ponto percentual para 13,25. Tinha gente, mas daí eu falo, gente, gente não do mercado, não da área, que tava falando, mas será que o Galípolo não vai surpreender e aí vai acabar, né, não elevando, mantendo, ou subindo menos. Cara, assim, isso seria um suicídio econômico não pelo ponto de vista que, precisa muito subir, assim, precisa, mas pode-se ter ideias diferentes. Mas o suicídio seria porque já havia sido dado guidance. Para um Banco Central não seguir o guidance, ou seja, ele não fazer o que ele falou que ele ia fazer, isso é parte de banco centralês, é parte da política monetária esse guidance. Não é tipo, eu prometi, mas não vou mais fazer. Tipo, vamos combinar e nunca combina, né? Não é isso. Faz parte da política monetária, esse tipo de forward guidance e tudo mais. Então, assim, eles deram esse indicativo que eles compraram 2 altas de mesma magnitude. Então, tem que acontecer uma coisa muito grande, né, muito relevante para que isso seja revertido. Não aconteceu nada relevante no sentido de
de mudar esta opinião do Banco Central. A gente teve, de fato, uma certa desaceleração da atividade econômica, uma moeda que melhorou um pouco, né? A gente teve o real, enfim, valorizando um pouquinho, mas nada super relevante. Ainda está depreciado. Então, né, nada que fosse essa coisa, né, essa mudança muito radical que mudasse o posicionamento do Banco Central. E aí, de maneira relevante, tem o modelo do Banco Central, né? O modelo continua mostrando que a inflação, mesmo com a trajetória da Selic no Focus, que é o cenário base, da Selic subindo para 14,25, que é o que eles já compraram, ela ainda está em 4. Né, a projeção ainda está em 4 no horizonte relevante, que é o terceiro trimestre de 2026. Então, a meta é 3. Então, se eles falarem assim, não, vamos parar de subir, vamos subir menos, eles estão basicamente dizendo assim, a gente desistiu, a gente não vai trazer mais a inflação para a meta, né? Então, eles trouxeram, eles podiam falar, não, aqui no nosso modelo tá dando 3, o que seria uma maluquice, porque todo mundo replica o modelo, e o modelo não estava dando 3, mas eles podiam falar, né? Mas não, trouxeram ali no comunicado muito claro que a projeção tá em 4. Isso, então, né? Ou seja, falando em português bem falado aqui, gente, eles estão dizendo, a gente precisa levar os preços até o ponto A. No nosso modelo, o que a gente prometeu que vai fazer tá levando no ponto B. Não chegou pro A ainda. Então é isso, tem que continuar fazendo. Então, um recado muito claro, né? E aí, enfim, no cenário, trouxeram ali que o cenário internacional traz incertezas, principalmente nos Estados Unidos, onde a inflação segue acima da meta, e as políticas econômicas, né, a serem implementadas ali pelo novo governo podem ser mais inflacionárias, então tem que aguardar para ver. Então, o tal do compasso de espera, né, que o Fed também trouxe. E aí, no cenário doméstico, assim, o mercado de trabalho segue aquecido, a inflação corrente, né, ou seja, o que a gente vê hoje está acima da meta, as expectativas continuaram deteriorando. Então tem muita gente que leu isso de, eles não carregaram a tinta, não falaram mais sobre o fato de que as expectativas pioraram muito. Mas assim, eles já tinham falado isso da última vez. Então na minha visão, o recado tá dado, o recado é um recado forte, eles subiram 1 ponto percentual, é muito juros. Então pra mim é querer caçar pelo em ovo, né? Dizer que não foi um recado forte. Foi um recado forte e continuou sendo. É claro que em relação ao esperado foi neutro, porque todo mundo esperava um recado forte. Mas as tough as it gets, né? Mais ou menos por aí. E, vai ter mais altas? Vai ter. Eles já continuaram colocando ali mais uma alta para 14,25. E depois disso, provavelmente vão ter mais uma. Porque se continuar nesse 4% no horizonte relevante, vai ter que subir mais, né? Se eles quiserem entregar a inflação na meta, que é o que tudo indica. Então, assim, essa história de mudança de presidência e tal, pode impactar? Pode, é claro, que nem eu falei no último episódio. Mas não acho que isso vai ser de um dia pro outro, isso seria suicídio econômico, isso seria, né, de carreira, e também só pioraria e ninguém é burro também, né? Então, assim, é claro que no campo político a gente já teve o tweet, né, aquele famoso tweet da Glaze, xingando a decisão, tentando tirar um pouco da culpa do Galípolo, né, do tipo, foi o Campos Neto que já tinha comprado essa alta, então o Galípolo não tinha o que fazer, mas daqui pra frente é decisão dele. Mas assim, estão fazendo seu papel, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Pode ser, se a atividade econômica continuar enfraquecendo, pode ser que haja espaço para o Banco Central não precisar ir tão longe mais, né, com essa taxa Selic. Pode ser que eles parem um pouco antes dos 15, do 15,5, né, se a economia continuar enfraquecendo ou enfraquecer mais rápido do que o esperado. Mas por enquanto o plano de voo é esse. O plano de voo é Selic mais alto, né, voltei do sul, tô falando que nem eles agora. Selic subindo ainda e Selic alta por um tempo longo aí. Né, a gente viu deterioração das expectativas, seguindo bastante, um monte de incerteza fiscal que cresceu no ano passado, né, no fim do ano. E eu acho que assim, desde a última reunião do Copom, pelo menos teve uma melhorazinha, piorou e melhorou, né? Então eles não precisaram também carregar tanta tinta. Mas o risco fiscal tá ali, o fantasminha, né? Nada se resolveu, é apenas o Congresso em recesso, né? E alguns ministros de férias, e é isso. O ano vai ser de muita tensão no âmbito fiscal, né? Hoje já se falou de mudar ali as regras para o crédito consignado, né? Aí não é fiscal, é regulatório, mas enfim, é uma coisa que tem que olhar com mais detalhe, porque querem a ideia que se aumente o consignado, né, se estenda o consignado para trabalhadores privados que tenham carteira assinada. Mas daí você não tem
assim, aquela garantia, que é a garantia que se tem do servidor público, você não tem, você teria que ter uma garantia. Qual seria? Poderia ser o FGTS? Poderia ser o FGTS. Mas qual que seria a taxa aí? Não se sabe, né? Isso iria potencialmente aumentar na inadimplência, no curto prazo seria bom, mas no longo prazo seria horroroso, pode ser. O problema atual é o crédito? Não, concessão de crédito ainda tá alta. Então, assim, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, e o Banco Central tomou uma posição cautelosa, que era o que se esperava, e pelo menos eu, Raquel, não imagino que isso vá mudar tão cedo. Por incrível que pareça, mesmo com decisões tão diferentes, as duas quiseram entrar e sair sem causar barulho ou celeuma. Nos Estados Unidos, um compasso de espera. No Brasil, mais uma etapa do reconhecimento de que, diante de um cenário externo mais arisco e um fiscal inoperante por aqui, quem faz o esforço mesmo é o Banco Central. Toda vez que o assunto são os juros, vale sempre lembrar que é muito importante não apenas a situação dessa variável em um país, como também os caminhos do que o chamado livre de risco da economia global estiver tomando. Esse teórico livre de risco é o juro dos Estados Unidos, que provavelmente andará de lado por mais tempo, enquanto esperam por lá o que deve acontecer com as idas e vindas de Trump, que tem potencial de trazer inflação, principalmente caso sejam levadas adiante conforme são anunciadas. Já quanto à nossa situação, a ideia é puxar mesmo o freio de mão da economia, porque, segundo o diagnóstico do Banco Central, do qual nós aqui do Terraço Cast concordamos, a economia cresce mais do que a sua capacidade e, por isso, tanto o mercado de trabalho quanto a inflação, que são as duas missões constitucionais dessa instituição, estão apertados e demandando desaquecimento. De novo, decisões bem diferentes entre si, com uma sendo um compasso de espera e a outra sendo uma alta que já anuncia outra alta em seguida. Mas as duas, no fundo, estão dando a entender que as duas autoridades monetárias estão no aguardo do que vem de outras pontas que não estão sob seu controle. É aquele clássico meme, não dá para saber ainda, vamos ver o que vem por aí. Só sabemos que quem ficar com a gente e seguir acompanhando os cenários continuará por dentro do que ocorrer. Do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos acompanhar independente da rede. É só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Boletim Internacional. Renata, o que pensa a pessoa escolhida por Trump para a articulação das potenciais tarifas sobre itens importados de outros países? Mas vamos lá, o que a gente vai falar? Essa semana o Caio passou para mim, né, a pauta das tarifas do Trump, né? O Trump, ele quer fazer o Make America Great Again, e o indicado dele, né, para coordenar aí as políticas de comércio internacional, de comércio exterior, o Howard Lutnick, que foi apresentado aí para o Senado como pelo Elon Musk, né, como um cara assim, um nice guy, né, um cara bacana. Não temos aí muitas referências, muitas referências dele além dessa, né, de que ele é um cara que parece que é bacana aí. E ele veio, né, apresentar para o Senado umas ideias assim de que o Trump, ele tem aquela ideia que ele quer baixar imposto internamente, né? Ele quer cortar impostos principalmente das empresas norte-americanas. Ele acha que quanto menos impostos, você consegue fomentar a economia e fazer as empresas produzirem mais, e aí eventualmente produzindo mais, arrecadar mais impostos lá na frente, né, via esse crescimento do PIB. Mas na parte externa ele pensa diferente, né, eles querem aumentar cada vez mais impostos. Eles acham que os Estados Unidos são prejudicados aí no comércio internacional, né, acho que todo mundo está sempre querendo tirar uma casquinha dos Estados Unidos. Então a ideia dele é aumentar os impostos, e já começou anunciando, né, vai começar agora no começo de fevereiro.
tarifas mais altas para o México e para o Canadá, né, de 25%. Ele quer aí ajuda tanto do México quanto do Canadá também para controle das fronteiras e meio que tenta barganhar isso, né, usar a política tributária como alguma forma de diplomacia, né, uma forma de pressão. Ele quer pressionar os mexicanos a ajudar a controlar a fronteira em termos de imigração e no caso dos canadenses, controlar a fronteira em termos de entrada de opioides nos Estados Unidos, né? Vocês devem saber aí que a crise dos opioides é um grande problema nos Estados Unidos, de difícil controle, e o Canadá é uma das portas de entrada da droga no país. Então o Trump aí quer a ajuda desses dois países para controlar esses dois problemas, né? Opioides e imigração, e aí já começou talacando aí, né, 25% a mais de imposto, né? Sempre com aquela ideia, que eu acho até engraçado, né? A gente costuma falar daquela teoria da fechadura, né? Que é tanto a esquerda quanto a direita às vezes se encontram num ponto meio esquisito, né? Mas a Janja, quando teve aquela polêmica lá, né, do Haddad taxar as blusinhas da Shein, né? A gente vai pagar imposto nas nossas blusinhas, porque tinha aquela coisa, né? Que na verdade nem era bem verdade, mas enfim, tinha aquela, vamos dizer, vista grossa da receita para importações abaixo de $50, e o Haddad falou que ia acabar com aquilo, e a Janja veio com aquela ideia, não, mas quem vai pagar não é o consumidor, quem vai pagar é quem está trazendo para cá, né? É esse mesmo argumento aí que o nosso Howard Sputnik está dizendo, né? Quem vai pagar não é os Estados Unidos, não é o americano, é quem está querendo trazer esses produtos para cá. Mas a gente sabe, né, que não é bem assim, né? Você aumentando o custo de importação, o custo de produção, os comerciantes não vão querer assumir esse custo sozinhos, isso acaba aumentando o custo da matéria-prima e acaba, né, numa cadeia produtiva, aumentando o custo dos produtos lá na frente. Se você está, por exemplo, importando petróleo, né? Os Estados Unidos importam petróleo, produz muito também, mas importa. Quando você está importando, você está pagando uma taxa maior, esse petróleo vai chegar mais caro nos Estados Unidos, não tem jeito, e ele é insumo para uma série de outras coisas, então não tem como não esse tipo de medida, né, que você está encarecendo os produtos dentro do seu país, vai gerar inflação dentro do seu país, né? Não precisa ser um grande gênio para poder verificar isso. O Sputnik discorda, né? Ele fala que não, que esse negócio de que aumentar os impostos vai aumentar a inflação é uma coisa nonsense, sem sentido, mas a gente sabe aí que faz sentido ou não. O que vocês acham? Quero comentários de vocês aí. Vocês acham que essa nova política do Donald Trump de fortalecimento dos Estados Unidos via aumento de impostos de importação para os produtos que estão entrando lá vai ser bom para os Estados Unidos ou vai só encarecer? Acho interessante, né? Porque uma das justificativas, ou quer dizer, uma das maiores reclamações do americano para votar no Donald Trump foi exatamente, né, a reclamação com o preço, principalmente de alguns alimentos, mas também do petróleo. Então vamos ver que fim, né, se essa política aí vai agradar os eleitores dele ou não. A grande sacada dessas políticas para o comércio exterior do governo Trump 2 é que existe intenção de trazer a produção do mundo todo para o Tio Sam. A ideia é boa e tem sentido, mas carece de duas limitações: recursos e incentivos. Pelo lado dos recursos, talvez vocês estejam pensando única e exclusivamente em dinheiro, e a impressora mais poderosa do mundo é a impressora dos Estados Unidos, porque ela imprime dólar e tudo mais, mas provavelmente vocês não estão se lembrando. Mas não dá para um país, aspas, produzir tudo, fecha aspas, dentre outros motivos, porque não existe dinheiro, gente, principalmente com qualificação, e natureza, principalmente água, para que isso seja feito. O que Trump se esquece quando diz que todo mundo quer tirar um pedaço dos Estados Unidos e nos gerar déficits comerciais é que, em muitos dos casos,
é muito mais barato e mais eficiente que a maior economia do mundo compre itens mais baratos de outros lugares do que os faça em casa. É muito doido pensar em quão próximo esse tipo de ideia chega da nova matriz econômica, aquela bagunça que aconteceu no Brasil entre o segundo mandato de Lula e o primeiro de Dilma, que, diante de desastrosos resultados, hoje em dia ninguém acha pai disposto a assumir a paternidade, mesmo que, na época daquela concepção, muita gente tenha até celebrado que haviam encontrado o segredo do crescimento infinito. E sobre o lado dos incentivos, que seria a segunda instabilidade, vamos supor que esses incentivos realmente tragam às empresas em alguma magnitude. No dia que esse diferencial sair, por exemplo, com a entrada de outro presidente daqui a alguns anos, que prefira incentivar relações comerciais com outros países do que essa ideia de produzir tudo nos Estados Unidos, o que vocês acham que irá acontecer com os investimentos deslocados para os Estados Unidos? Dica: vai ser parecido com o que aconteceu com a Ford em sua fábrica de Camaçari, na Bahia. Não tem jeito, pessoal. Não existe mágica. O dinheiro flui para onde ele é mais produtivo, não para onde ele passa por maior coerção ou por onde ele teria maiores incentivos de curtíssimo prazo que dependam de governo e tudo mais. No curto prazo, pode até existir certa pirotecnia sobre grandes investimentos que retomam a economia e coisas do tipo, mas não se esqueçam, o dinheiro vai para onde existe mais produtividade. E olha que não estamos nem levantando a obviedade de que custos importam. E que produzir em países asiáticos ainda é sensivelmente mais barato em termos gerais do que fazer isso no Tio Sam. Mas, se entrarmos nessa métrica, esse comentário não irá se encerrar nunca. Então, outro dia a gente retoma essa conversa. O foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, se quiser saber mais sobre como nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, após toda essa oscilação para baixo e para cima, com a poeira começando a assentar, o que fica do tal efeito de psique? Por que essa startup faz tanto barulho no setor tech? O caso de Psique foi uma das coisas que eu mais vi movimentar a internet nesse ano de 2025. Chegando esse tema, e vocês sabem, não é de hoje, desde 2021 a gente fala aqui sobre chips semicondutores, Nvidia e por aí vai, então é lógico que eu ia trazer esse tema hoje. Porque a inteligência artificial tem sido um dos maiores campos de disputa entre as potências globais e a China realmente não esconde a sua ambição de liderar essa corrida. Nos últimos anos, a China tem feito investimentos bilionários para se tornar referência no setor, impulsionado por uma combinação de dados massivos, de políticas estatais agressivas, né? Uma vez que eles têm um formato de política diferente do nosso, né? E um ecossistema tecnológico que cresce num ritmo muito acelerado, muito difícil de competir. Mas enquanto aqui no Ocidente a gente está no debate sobre os riscos, as implicações éticas, a regulamentação, vocês sabem, né? Vários episódios aqui a gente comentou sobre a regulamentação na União Europeia, nos Estados Unidos, até aqui mesmo no Brasil. E a China segue avançando com um modelo próprio, levantando esse tipo de questão, né? Até onde essa estratégia pode chegar? Um dos maiores diferenciais da China na corrida da inteligência artificial é o acesso a dados. A China tem uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas e um ambiente digital altamente monitorado, o que significa que essa coleta de informações ocorre numa escala muito grande.
As empresas como Alibaba, Baidu e, enfim, várias outras gigantes chinesas desenvolvem algoritmos avançados que são alimentados por essa enorme base de dados. E isso permite que a China crie modelos cada vez mais sofisticados, porque a base de usuários é gigantesca. Então, enquanto isso, as regulações mais rígidas lá na Europa, nos Estados Unidos, dificultam o avanço das empresas ocidentais que precisam lidar com restrições de privacidade, limitações de uso, né? Enfim. Outro fator que impulsiona bastante o crescimento da IA na China é o apoio governamental. Diferente do modelo aqui do Ocidente, onde o setor privado lidera a inovação, na China existe uma forte intervenção do Estado que estabelece metas ambiciosas para o desenvolvimento da tecnologia. Então, existe um plano nacional de inteligência artificial, que foi lançado em 2017 e definiu que a China deveria se tornar líder global de inteligência artificial até 2030. Tem 5 anos ainda para a gente acompanhar essa novela. Para isso, o governo investe pesado, tanto em infraestrutura quanto em parcerias com empresas privadas, laboratórios de pesquisa, incentivos fiscais, né, subsídios. Tudo isso faz parte da estratégia para consolidar a China como potência tecnológica. Então, aqui a gente começa a entender que a China veio para ficar nesse jogo da inteligência artificial, que está muito longe de acabar, mas uma coisa é certa, essa corrida nunca esteve tão acirrada. Então vamos para o caso DeepSeek, né? Que o caso agora que tem nome e sobrenome, que gerou uma grande movimentação nas redes sociais, no mercado americano, especialmente no setor de semicondutores, afetando diretamente a NVIDIA. A DeepSeek é uma startup chinesa de inteligência artificial que surpreendeu porque ela lançou um modelo de inteligência artificial que compete diretamente com os melhores modelos ocidentais. E aqui vocês estão pensando o mesmo que eu, o ChatGPT, né, da OpenAI. E isso sinalizou para os investidores, para os especialistas, que a China está reduzindo rapidamente a distância tecnológica em inteligência artificial, apesar de todas as restrições impostas pelos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista do CEO da OpenAI falando que seria muito difícil alguém conseguir chegar aos pés do ChatGPT, porque o modelo deles era muito avançado e pipipipopopó. Bom, a DeepSeek chegou com o pé na porta, com um modelo muito mais barato e aparentemente tão potente quanto. E a reação do mercado foi imediata. As ações da NVIDIA sofreram oscilações porque a empresa depende fortemente das vendas das suas GPUs para o mercado chinês, e com as sanções do governo americano que limita o acesso da China aos chips mais avançados, havia uma expectativa de que a liderança da NVIDIA fosse mantida sem grandes ameaças, mas o avanço da DeepSeek reforçou a tese de que a China pode encontrar alternativas viáveis para continuar desenvolvendo a sua inteligência artificial sem depender da NVIDIA. Ou seja, o governo americano olha para esse cenário e fala: bom, não vamos mandar nossos melhores chips para a China, vamos guardar aqui para o nosso desenvolvimento. E a China olha para isso e fala: não preciso, muito obrigada. Então, isso tudo gera incerteza sobre o impacto de longo prazo para a NVIDIA e outras empresas ocidentais que dominam a infraestrutura de inteligência artificial. Então, o caso da DeepSeek também colocou uma pressão no governo dos Estados Unidos para reavaliar essas políticas de restrição tecnológica, porque enquanto tem gente que defende o endurecimento dessas sanções, outras pessoas já falam: olha, limitar a oferta desses chips pode só acelerar os esforços da China para alcançar uma autossuficiência. E isso torna o mercado americano menos relevante no avanço global de inteligência artificial. Mas aí, beleza, o que isso significa no cenário global? A ascensão da China na inteligência artificial tem implicações econômicas e geopolíticas muito grandes. De um lado, existe uma preocupação de que o domínio da China no setor
de inteligência artificial possa criar uma dependência tecnológica de outros países. E os avanços na inteligência artificial são aplicáveis em várias áreas. Então, na segurança, no monitoramento, na medicina, na logística. Então, tudo isso torna a tecnologia de inteligência artificial um diferencial estratégico muito grande. Por outro lado, existe uma questão de modelo de governança que a China promove. Então, uma abordagem estatal e centralizada traz pouca transparência sobre como esses dados são utilizados, e isso gera receio para os países ocidentais que estão muito preocupados com a ética e privacidade. Essa competição com os Estados Unidos se tornou ainda mais evidente nos últimos anos, desde essas restrições às empresas chinesas, o bloqueio do acesso aos semicondutores, desde a Huawei, por exemplo, que foi um dos principais alvos de sanções. Tudo isso impacta a capacidade de inovação, mas Pequim respondeu com investimentos ainda mais agressivos, buscando reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, leis americanos, fortalecendo a sua própria cadeia de produção tecnológica. Essa disputa coloca em evidência um possível desacoplamento tecnológico entre as duas maiores economias do mundo, e além disso existe uma preocupação sobre a inteligência artificial da China ser usada para fortalecer o sistema de vigilância. O uso de reconhecimento facial e de monitoramento das redes sociais já é muito documentado. Espero que vocês não tenham ouvido a moto que passou aqui do lado. Bom, já é muito bem documentado. E essa evolução da inteligência artificial pode tornar esses mecanismos ainda mais sofisticados. Isso gera um debate, sobre o uso da tecnologia, sobre poderio econômico, enfim. Me parece que isso foi o início do que a gente vai observar até 2030. O que vocês acham? Fernanda apresentou com maestria, tecnicidade e bastantes detalhes, enfim, o que vocês preferirem. Resta agora a essa voz que você ouve apenas uma pequena adição. Efeito DeepSeek é basicamente o questionar dos vultosos investimentos em CAPEX que tem sido anunciado pelas empresas do setor tech para a expansão da inteligência artificial. Se for mesmo possível promover avanços nesse destravamento de valor e produtividade com muito menos dinheiro, por qual motivo seria necessário continuar com esses enormes investimentos até então anunciados? Lembrando aí que tem uma tal aliança que foi anunciada há alguns dias pelo próprio Trump de empresas privadas que vão investir aí cerca de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. Será que isso vai continuar até o presente momento, até o momento em que essa ancoragem está sendo realizada? Todas as empresas que se comprometeram aí com essa aliança de investimentos em infra de IA continuam mantendo suas posições. Mas enfim, vamos aguardar se isso continua na mesa. E mais, outra ponta do efeito DeepSeek é lembrar aos Estados Unidos que, diferentemente do que se imaginava até poucas semanas atrás, a China não está morta na corrida da inteligência artificial. Na realidade, é possível até imaginar que ela esteja adiante, ou no mínimo bem próxima dos Estados Unidos. Com essa competitividade, ganharemos todos com ferramentas que chegarão mais longe e otimizarão mais processos. Quem talvez não ganhe sejam os negócios cujo aspecto principal de oferta de valor seja colocar a inteligência artificial em si e não as suas utilidades. Alô, OpenAI. Inclusive, por falar em ferramentas que chegam mais longe, um fato interessante: a Microsoft já começou a estreitar laços com a DeepSeek e, mais adiante, recursos desenvolvidos por essa startup chinesa chegarão ao Copilot Plus, que é a IA da empresa criada há décadas por Bill Gates. Sim, queridos e queridas, essa integração não é algo que pode trazer frutos mais saborosos e baratos no futuro. O futuro já acontece agora. Encaminhemo-nos para o encerramento do 459 deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel.
É isso, pessoal. A Mulher do Tempo Sem Tempo está cansada, sem tempo, né? Então, por hoje, por esse episódio, eu fico por aqui. Aquela versão resumida, né? Porque a gente sabe que quando é Copom, eu falo até mais rápido do que o normal, porque eu já quero ir embora, eu já quero, né, parar de falar de Copom. Mas é isso, espero que eu tenha passado o recado mesmo, que em velocidade 10 aqui pra vocês. E a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata. Um beijo, como eu falei, bebam bastante água e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Muito obrigada, meus queridos terraceiros. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá no @sigafefa. E valeu! Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.